Disse isso sem muita certeza do que estou dizendo. Olá, meus amores, quero conversar com vocês hoje sobre este livro, O Museu Imaginário, do André Malraux. Inclusive, já vou adiantar que aqui na descrição do vídeo tem um link para a listinha da Amazon com todos os livros que eu indico, inclusive este aqui que você já pode comprar. O André Malraux foi um escritor, ministro da cultura e teórico de arte francês. Esse livro foi publicado primeiro em 1947 e eu acho que o Museu Imaginário é uma continuação mais profunda da nossa discussão sobre a arte na era do Instagram, naquele outro vídeo, e o que influencia a nossa maneira de ver arte. Adianto, não é um livro fácil. Eu ia passando umas partes meio assim, não tô entendendo nada, e aí eu voltava, lia de novo, com o computador do lado, buscando as referências, porque ele cita muito arte antiga e eu não manjo absolutamente nada. Mas bom, são pensamentos muito interessantes para toda a nossa conversa sobre arte, e eu vou dividir algumas das questões principais que ele trata aqui com vocês. No contexto ocidental da história, a nossa relação com a arte é mediada pelo museu há uns 200 anos. Os antigos, os bizantinos, gregos, romanos, eles têm uma relação com a arte que pertence acima de tudo à fé. A arte é a expressão do invisível, é um símbolo da relação fundamental do homem com o universo. No Egito, a escultura de um faraó é o duo do faraó. A cabeça de Atena na Grécia era uma divindade. Os mosaicos cristãos servem ao culto. A maioria dos artistas, inclusive, é anônimo. O Renascimento vem e suprime a divindade dos deuses, transformando eles em obra de arte. Então, a veneração dá lugar à admiração. O valor de uma obra de arte está na ficção que ela vai projetar, no prazer da imaginação. Então, na arte do Rubens, Goya, Delacroix, Tiziano, Michelangelo, as obras são ficções convincentes. Ficou mais claro para mim quando ele cita os esboços. Muitos dos pintores guardam os esboços porque eles gostam, mas como espetáculo para o público, eles não têm valor. A falta de acabamento enfraquece a ilusão que alimenta a imaginação. Na arte moderna, no Museu Imaginário, essa relação se transforma de novo. A ficção não é mais o que define a arte. O mais importante da obra passa a ser o próprio artista. A execução de Maximiliano do Manet é o 3 de Maio do Goya, menos o que esse quadro significa. Antes de querer desenhar a Olímpia ou de pintar a carne, o Manet quis pintar quadros. O impressionismo, por mais individual que seja a interpretação, elas não são orientadas pela imitação, tipo pela idealização da paisagem ou a caricatura humana. Elas são orientadas pela pintura, a intensidade e a relação entre as cores, a primazia do pintor sobre o que ele representa. Tipo assim, não é uma cadeira, é um Van Gogh. Não são objetos vistos através de um certo temperamento, porque essa nova arte não é uma maneira de ver. Enquanto Michelangelo, Tiziano, Poussin, Rubens reconhecem o valor supremo da civilização, para os pintores modernos, o valor supremo é a pintura. O Maurice Denis disse que, antes de ser uma virgem, um quadro é uma superfície coberta de cores reunidas numa certa ordem. Se você dissesse pro Giotto e outros antigos que as suas virgens eram formas e cores antes de serem virgens, eles iam dar risada. A relação era justamente o contrário. As cores e volumes só serviam para criar as virgens. Em resumo, não se contempla da mesma maneira uma virgem a quem se reza, a estátua de uma virgem que se admira como personagem e a de uma virgem que se admira como quadro. O Cézanne era cristão, mas para ele, um crucifixo românico é uma escultura, não é Cristo. A Virgem de Cimabue é um quadro, não a Virgem. As estátuas dos faraós não são duplos de ninguém. Ele fala também do ilusionismo que nasce com os retratos. Os primeiros grandes retratos ocidentais que libertavam do tempo e da morte os rostos humanos não foram com certeza menos aparições do que as Vênus. As personagens não envelhecem, é a vitória do pintor sobre a morte. A arte gótica, como os mosaicos e os vitrais, estão incorporados aos santuários e não isolados na parede de um museu como os quadros. Então a pintura sagrada desaparece porque ela só servia para se unir de corpo e alma ao local sagrado ao qual ela pertencia. Em compensação, surge a moldura que substitui a catedral imaginária. No museu, a obra se destaca total do contexto. O retábulo não tem mais a ver com o retábulo ou com a igreja ou com o sobrenatural. Ele é considerado e faz parte do contexto de todas as outras obras, originais e reproduções. Inclusive, as reproduções são outro aspecto que determina o Museu Imaginário.
As fotografias possibilitam você comparar toda a obra de um artista ou de um estilo específico. E então você consegue compreender a sua intenção essencial e particular. Por exemplo, o barroco é o barroco e não um clássico espalhafatoso. O ângulo e a iluminação que se fotografa uma escultura transforma totalmente a maneira como ela é vista. Os relicários, por exemplo, com os detalhes revelados, ganham mais importância. Nenhuma foto emociona como ver ao vivo no Louvre a vitória de Samotrácia, mas quantas esculturas ao vivo não emocionam o mesmo que as suas fotos? E ainda, quantas fotos não revelaram essas esculturas pra gente? A tal ponto que o museu se parece cada vez mais com o museu imaginário, as estátuas cada vez mais iluminadas e a Pietà do Michelangelo, por exemplo, que parece que tá lá esperando os fotógrafos. Outra coisa é que a fotografia em preto e branco, ela aproxima a tapeçaria, um quadro, uma escultura, vitrais medievais que perdem a cor, a matéria, as dimensões. Uma coisa que eu achei interessante é que ele diz que a gente estuda mais os estilos das formas do que da cor, porque a reprodução da cor é duvidosa e difícil. Até hoje, quando você busca uma imagem na internet, a cor de um quadro tem variações de uma imagem para outra. Ele cita no livro que a paleta radical de amarelos e roxos do rosto, em fotografia preto e branco, não significa nada. Nós não possuímos as obras de arte e sabemos que não as possuiremos. E essa indiferença à posse liberta a obra do seu caráter de objeto de arte e nos torna mais sensíveis ao processo intelectual de criação que a fotografia revela. Daí a entrada em cena desses super artistas imaginários com umas vidas muito loucas, conquistas, derrotas, agonias e cada um com seu estilo. Somente há um século o estilo é o poder capital do artista e a expressão do seu estilo uma das características maiores da arte. Não é uma diferença de expressão individual ou uma rivalidade que opõe as obras de arte do passado, como hoje se opõe Rubens a Rafael, Delacroix a Ingres, Braque a Picasso. Nem o Oriente nem a Idade Média conceberam a ideia que a gente tem da palavra arte. Se a gente chama o museu imaginário de mundo da arte, é porque não tem outra palavra que defina melhor o nosso sentimento em relação a ele. O museu imaginário não é mais o mundo de admiração do Michelangelo, como esse não era mais o mundo de veneração dos escultores românicos. A gente vai aprendendo que toda grande arte modifica só pela sua criação as suas antecessoras. Rembrandt não é exatamente, segundo Van Gogh, o mesmo que era segundo Delacroix e o mesmo que é pra gente. Olha isso que ele diz: a metamorfose não é um acidente, é a própria vida da obra de arte. E mais, o novo domínio de referência dos artistas é o museu imaginário de cada um. O novo domínio de referência da arte é o museu imaginário de todos nós. Bom, se você chegou até esse momento do vídeo e se interessou por isso tudo que eu falei, opa, tá ao contrário. Recomendo super a leitura desse livro porque eu tenho certeza que eu pulei vários pontos e talvez eu não tenha entendido exatamente bem ou o que você entenderia de algumas coisas. E seguiremos falando muito de arte, então se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, vamos falar aqui nos comentários. Beijo, tchau!